E aí, rapaziada, tudo bem? Estamos aqui para comentar Domínio Público de Chip Zdarsky, publicação da editora Pipoca Nanquim, mais uma que trago para o canal. Aqui, o Chip Zdarsky, que é um cara conhecido por Batman, por Homem-Aranha, um cara que fez também o Sex Criminals, né, uma série autoral, mas que é um cara, um roteirista muito falado na mídia atualmente. E, sinceramente, depois de ler esse quadrinho, eu fiquei me perguntando como é que esse cara ainda tem emprego na Marvel e na DC, tá? Vou explicar. Antes você vai deixar seu gostei, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com todos os seus amigos, ativar o sininho de notificações para receber notificação, né, de toda vez que sair vídeo novo, comentar se você já leu Domínio Público e o que você acha. O que acha então da proposta desse quadrinho? Que é o seguinte, é um quadrinho que não fala sobre super-heróis, personagem principal aqui, que tá na capa do gibi. Não. Ele fala sobre o Sid Dallas. E o Sid Dallas, ele é o desenhista e é o criador desse personagem, tá? Ele criou juntamente com um outro artista, que eu não me recordo o nome, lá nos anos 70, 80, escreveu esse personagem para a Singular Comics, tá? E esse personagem na época era só um personagem de gibizinho, entendeu? Era só um super-herói que depois foi começando a lançar brinquedo, foi começando a lançar filme. Hoje em dia você já tem jogos, você tem lanchete, tem toda uma indústria, você tem toda uma capitalização sobre esse personagem, tá? Você tem vários e vários filmes, um universo cinematográfico sobre esse personagem, sobre, enfim, os personagens da Singular Comics. Só que, obviamente, isso gera muito dinheiro. O Sid, ele, primeiro que ele não tem o reconhecimento devido pela criação dessa obra, em créditos, também não tem o reconhecimento monetário, né? O personagem que ele que criou e que gera tanto capital assim para essa grande empresa, mas que ele não vê nem 1%, muito menos que 1% disso, né? E aí o Sid, ele é um cara que na verdade ele não liga tanto para isso. Ele é um cara mais de boa, um artista que queria ser artista, que queria viver da sua arte e que ele ama, ou pelo menos amava o que ele faz, né? Ele já não trabalha nisso há muito tempo, ele vive agora só fazendo sketch, só vendendo edições antigas, dando autógrafo e tal. Só que seus filhos não. Seus filhos, eles são mais ligados e eles querem, um deles é jornalista, outro é tatuador, e eles querem que o pai ele corra atrás dos direitos dele, principalmente agora que surgiu um possível documento que indique que ele é o criador do Domínio, que é esse personagem, esse super-herói, né? E aí ele vai conseguir ganhar finalmente dinheiro de verdade com isso e tal. E aí você vai acompanhar essa briga judicial e também todas as intrigas da família no que envolve isso, né? Mas o Sid, ele não tá tão afim disso. Ele, na verdade, ele queria produzir as próprias histórias do Domínio, mais uma vez, que ele já não tem essa chance há muito tempo. Principalmente porque as histórias atuais do Domínio, elas vão muito de desencontro com os valores que ele queria colocar nas histórias lá no início, lá nos anos 70, 80. E por que essa história é interessante? Você tem toda essa analogia, é claro, com a forma como a Marvel e a DC tratam seus artistas que criaram tudo aquilo que hoje a DC e a Marvel se baseiam, seus quadrinhos, seus filmes, seus jogos, seu tudo mais. E muitos, como a gente pode citar o Jack Kirby, Steve Ditko, Jerry Siegel, Bill Finger, eles não foram pessoas que tiveram esse reconhecimento. Até mesmo Stan Lee, né, que era o cara que a Marvel escolheu para ser o editor-chefe e ser a cara dos quadrinhos da Marvel, né? Assim, ele não recebia, ele não tinha direitos da publicação, não tinha direitos autorais sobre nenhum personagem, Stan Lee. Mas ele, enfim, ele era a cara da Marvel e ele recebia uma bolada, né? Muito mais do que jamais recebeu o Jack Kirby, Steve Ditko, Gary Conway e toda aquela rapaziada lá. Mas você até vê recentemente, né? Tá para ir lançar um documentário
sobre a forma como o Stan Lee, na verdade, ele foi explorado, muitas vezes explorado mesmo, e para participar de convenções, de eventos, cara, um senhor de quase 80 anos, ele faleceu com 85 anos, se não me engano foi 95, algo assim. E, cara, você vê como é que essa indústria trata os seus autores, que foram quem criaram tudo aquilo, né? Que são os verdadeiros responsáveis por todo aquele sucesso. E aí você vai ter uma crítica a isso. Por outro lado, você também vai ter uma narrativa muito engraçada, tá? Os personagens que compõem a família do Sid, os filhos dele, eles são muito engraçados, eles são todos personagens interessantes que tem um porquê deles estarem ali, e ao mesmo tempo eles não vivem só pensando nisso, eles têm suas próprias preocupações também. Você vai acompanhar a personalidade de cada um, que é muito interessante. Aí você vai ter outros personagens, como a esposa do Sid, que é muitas vezes a voz da razão lá naquela família, que é uma pessoa que tem até um momento muito bonito, que ela apoia o Sid mesmo, talvez não concordando com as decisões que ele toma. Você vai ter também esse personagem que é o co-criador do domínio, né, junto com o Sid, que é o cara que escrevia as histórias lá na época, e ele na verdade é um cara muito babacão, sabe? O design dele, a cara dele aqui, olha aqui, ele é pra ser tipo o Stan Lee, mas ele tem muita personalidade do que era, por exemplo, o Bob Kane, né, lá da DC, que enfim, tentava passar os outros pra trás e tudo. Olha aqui o Cid, sempre muito simpático e tal. E aí você vai ver toda essa saga. Tem também esse personagem que ela é assistente desse co-criador, né? O Jerry, é Jerry alguma coisa, eu não, ela é assistente do Jerry. Enfim, uma narrativa engraçada, uma trama interessante, um texto que é muito bom. E aqui nesse primeiro volume, que compila as 5 primeiras edições dessa série que saiu nos Estados Unidos, você vai ter o terreno preparado para algo maior. O terreno preparado para você acompanhar as histórias dessa família, acompanhar o que vai vir a seguida e conflitos que podem vir a acontecer que, cara, tem muito potencial. Tem muito potencial essa série. Eu gostei bastante de ter lido esse início e acho que é até simbólico, né? O Chip Zdarsky ele ter publicado essa história pela Image Comics, que é uma editora que surge nos anos 90 para concorrer com a Marvel e DC, criada por autores, artistas da Marvel e da DC, e que eles valorizam os próprios artistas. Eles dão os direitos de publicação, eles dão vários direitos que a Marvel e a DC nunca nem fizeram, nunca nem sonharam, nunca nem quiseram fazer com os seus autores. Então, nesse sentido, a Image ela é muito mais democrática, muito mais justa, para falar a verdade, do que a Marvel e a DC. Enfim, você vê, inclusive, né? Ah, meu Deus, não é o Mark Waid. Não é o Mark Waid, não, nada a ver. Mas é um outro artista, pô. O Peter David. Peter David, ele tá aí no hospital, sabe? É um cara que criou tantas sagas importantes, trabalhou por tanto tempo para Marvel e para DC. Você não vê essas duas editoras pronunciando ou até mesmo ajudando ele no problema de saúde que ele tem, né? Que, enfim, ele tá tendo que depender de GoFundMe, né? Enfim, o pessoal doar para ele mesmo, para ele resolver o problema de saúde, o que é algo muito triste e o que torna essa história muito atual, tá? A arte do Chip Zdarsky, que ele faz tudo, né? Roteiro, arte final, desenhos, cores. Ela é interessante, né? Ela é muito expressiva, ele consegue dar muito tom às expressões, você talvez imagina o que os personagens estão sentindo e pensando, mesmo sem eles verbalizarem. Mas mesmo assim, não é uma arte que me enche os olhos, não. Até porque, em questão de cenários, eu acho que o Chip Zdarsky não é muito especialista, não. Acho que talvez a página que ele mais desenha cenários seja essa daqui, logo no início. Enfim, minha gente, leiam
domínio público, compre, porque assim, fica a minha preocupação. Pipoca Nanquim não é do tipo de cancelar publicações ao meio, mas o segundo volume, o segundo encadernado já saiu nos Estados Unidos, ainda não foi anunciado pela Pipoca Nanquim, talvez eles lancem esse ano ou o próximo, mas pelo que eu vi não teve umas vendas muito satisfatórias não, esse primeiro volume. Também saiu por R$ 70, cara. Caríssimo, o 70 foi 80. E tá, enfim, vive em promoção aí na Amazon. Eu mesmo comprei por 27 nessa semana do consumidor. Mas dê uma chance, se vocês encontrarem por um bom preço, deem uma chance a domínio público, tá certo? Muito obrigado, até a próxima.